Irmãos, irmãs, queridos amigos, boa noite a todos. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. E agora que eu fiz uma reforminha no canal, né, eu peço que vocês curtam, compartilhem. E com o passar do tempo eu quero, na verdade, deixar o meu nome aí em segundo plano. Quero mudar a cara do canal, tornar mais agradável, de fazer, né, tentar com que ele ainda cresça na comunidade, porque é muito difícil. Mas eu quero falar aquilo que eu prometi para vocês, né? No vídeo passado, que era falar sobre a reforma tributária que foi aprovada aí na Câmara, mas que ainda está no Senado. Vai ser votada no Senado e eles estimam que até o fim de outubro isso seja votado no Senado. Porém, se o Senado alterar demais o texto, aí a proposta tem que voltar para a Câmara para ser votada novamente. Vamos lá? Eu vou ler alguns pontos e vou explicando para você. A reforma tributária. O que muda no imposto sobre herança, IPTU e IPVA? Matéria do dia 12, né? Tá aí no UOL. A reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados também prevê mudanças em impostos sobre patrimônio. Veja o que muda no IPTU, IPVA e no ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, o Imposto sobre Herança. O que muda, não é, no Imposto sobre Herança? Uma das mudanças no ITCMD é a instituição da progressividade. Uma herança ou doação de valor maior vai passar a pagar mais impostos do que uma de valor menor. Eu falei para vocês, né? Então hoje, como que é essa questão da... Porque o texto é bem extenso, eu não vou ler, né, tudo, porque senão vai passar muito tempo. O tempo de vocês é precioso e eu sei que muitos de vocês não gostam de ficar muito tempo aqui. Mas também não dá para fazer um vídeo de 2 minutos e explicar isso, porque é bem mais complexo do que, né, do que só 2 minutinhos. A questão hoje é que assim, a pessoa, por exemplo, tem uma herança, um patrimônio, ela quer deixar para alguém, quer fazer um inventário e aí ela vai para cada estado, hoje, cada estado ele tem uma alíquota, ele tem uma taxa. Por exemplo, em São Paulo a alíquota é única, é 4%. Essa progressividade já existe em alguns estados. No Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul já tem isso. Porém, por exemplo, lá no Rio, por exemplo, é progressivo. O camarada que tem 1 milhão, por exemplo, ele paga 4%. Mas se o camarada vai deixar de patrimônio 10 milhões de reais, aí salta dos 4 e aí vai para 40%, por exemplo. Entendeu? Porque aumentou 10 vezes mais. Então aí, o camarada que tem seu patrimônio, como é que funciona hoje? Ele vai para São Paulo, ele se muda para São Paulo e abre, né, e faz o processo de transmissão em São Paulo, que é 4%. E aí ele, em vez de abocanhar 40% da herança, ele vai abocanhar 4%. Isso é um exemplo. Eu não sei quanto é a taxa no Rio, tá bom? Então por isso que eu estou usando como exemplo. E hoje em São Paulo é só 4%, independente da quantidade que for. Você pode deixar de herança 1 milhão, 10, 1 bilhão de dólares, né? Lá não interessa. Essa é a alíquota única. E como que funciona hoje? A própria matéria explica. O texto permite que a cobrança ocorra no estado de residência do doador ou falecido, né? Hoje a cobrança ocorre no local onde se processa o inventário. Isso gera uma AG fiscal, com casos em que o inventário é processado em estados com alíquota menor, como eu acabei de explicar para vocês, né? Se o estado de São Paulo a alíquota é bem menor, então eu vou para lá, para então fazer o processo de inventário, para deixar minha herança. Eu não vou para um lugar que a taxa é alta, tá bom? E a nova regra, né, como é que vai funcionar? E não é a residência do camarada, o camarada nem mora lá, o patrimônio dele nem está em São Paulo, mas ele vai para São Paulo, faz o processo lá, então ele é cobrado a taxa de lá. Isso é uma forma de... Os estados fazem essa briga de taxa de juros melhor e isso atrai pessoas que estão aqui no país inteiro, mas eles preferem correr para São Paulo e aí, mesmo com 4%, São Paulo arrecada bem esses valores porque todos correm para cá. A proposta estabelece regras para casos de transmissão de bens no exterior. Então assim, como é que vai ser? Para os imóveis no Brasil que sejam de propriedade de quem mora fora, o imposto poderá ser cobrado pelo Estado no endereço do imóvel, tanto na doação quanto na herança.
Ou seja, não vai existir mais essa de um estado, por exemplo, eu vou baixar minha taxa de juros aqui bem legal, a alíquota, porque aí as pessoas vão vir para cá para fazer um inventário, assim, um arrecado mais. Não. Agora é onde está o patrimônio da pessoa. O patrimônio da pessoa está em tal estado. É isso. E ela vai ter que pagar isso. Ou seja, é realmente você não vai mais ser incentivado a ter uma herança, né? Apesar de agora, hoje no Brasil, é claro, mas assim, o sistema tributário do Brasil é um lixo, tá? É horrível. Se você for conversar com qualquer tributarista por aí, ele vai. O camarada não bate bem da cabeça porque é perturbador trabalhar com tributação no Brasil, porque é tributo em cima de tributo e um monte de coisa e você não sabe de onde vem tanto imposto que você, assim, a pessoa desanima de fazer as coisas no Brasil. Agora vai simplificar, né? É um imposto único, tá bom? Que vai ser unificar os 3 impostos federais, tá? 3 impostos federais que é o IPI, PIS e o COFINS. Esses 3 são federais. Vão se tornar aí, né, o IBS, né? Que é o Imposto sobre Bens de Serviços, Bens e Serviços. E aí tem os impostos, que é o ICMS, que é dos estados, e tem o ISS, que é a arrecadação dos municípios. E os dois também vão se tornar um só, né, o CBS. E aí nós temos esses dois. No total, tá bom? Esses 5 impostos vão se tornar o imposto sobre bem e serviço. O IVA, né? O imposto sobre o valor agregado, como já é feito em muitos países aí no mundo desenvolvido, e aí vai ser um imposto só. E a ideia é o que é o seguinte: essa tributação ela vai começar a ser implementada, porém ela vai ser totalmente implementada em 10 anos. Não vai acabar com o atual sistema. Ou seja, eles estão criando mais um imposto, um sistema de imposto paralelo, que vai correr junto com o atual. Ou seja, a princípio, sim, todos pagarão mais impostos. Até que, por fim, esses impostos atuais acabem e tudo vai ficar só nesse aí. Mas o que vai ser essa nova forma? Entenda o seguinte, mas é uma nova forma de imposto, são mais impostos e as regras mudam agora. Você vai ver, essa é uma questão da herança. Quanto mais você tiver de herança, mais os estados vão tomar de você. E não adianta mudar para isso. Olha só, cobrança de imposto no exterior. Tá? Olha só, tanto na doação quanto na herança. Ou seja, tanto para quem, quando você doa, você paga, e quem recebe também vai pagar imposto. Para os demais bens, no caso do doador residente no exterior, o mesmo caberá ao estado de domicílio de quem recebeu. Ou seja, eu posso estar morando em outro país, né? Então, eu estou livre do imposto, o meu bem está lá. Não, onde tal pessoa mora? A pessoa mora, o domicílio dela é em São Paulo, vai pagar o imposto de lá. Se essa pessoa também morar no exterior, o imposto vai para o estado em que se encontrar o bem, ou seja, vai ter que pagar, você não foge mais disso. A cobrança de imposto sobre transmissão de bens no exterior é prevista na Constituição, mas nunca foi regulamentado. O STF, né, na verdade, sempre tratou o tema por não haver uma lei federal, aí ele anulou essa aí. Agora, isso eu acho que por enquanto ainda é uma coisa boa, né? O ITCMD não vai incidir sobre as transmissões de doações para instituições. Pelo texto aprovado, a regra não valerá para doações a entidades sem fins lucrativos com finalidade de relevância pública e social. Então, assim, organizações de assistências, beneficentes, entidades religiosas, institutos científicos e tecnológicos não pagarão esse imposto, tá bom? Não vai ter isso. Por exemplo, se eu pegar minha herança e doar para a igreja ou para uma instituição religiosa, eu não pago imposto. Aí é livre, porque a igreja, apesar de ser espiritual, de toda a sua importância, ela também é um bem público e ela promove causas sociais. Então aí, por enquanto, eu acho que isso aí resguarda bem, né, as religiões. IPVA, que é outra coisa, tá? Até hoje, irmãos, não se pagava impostos, por exemplo, sobre jatinhos, sobre jet ski. Somente havia impostos sobre carros, né? Na verdade, sobre automóveis terrestres. O novo IPVA ele vai mudar. Quem define o IPVA são aí os estados, né? Então agora, na verdade, todo, né? A federação, desculpa, o país.
E aí, então, se você tiver agora um avião, um jato, você vai pagar imposto. Agora, há imposto sobre isso e imposto alto. Qual é o detalhe? Com a nova reforma tributária, haverá o famoso imposto seletivo. O que é o imposto seletivo? É aquele imposto que é o seguinte: se o seu automóvel ele usa gasolina, diesel, e ele é muito poluente, quanto mais o teu automóvel polui, maior vai ser o teu imposto. Mas quem tiver carro elétrico pagará pouco imposto. Só que o carro elétrico é extremamente caro. Então você está vendo para onde você está sendo levado, né? Então vamos lá. Atualmente a Constituição prevê a tributação de veículos automotores sem especificação. O entendimento do Supremo é que o imposto vale somente para veículos terrestres, assim como no caso do ITCMD, o STF já barrou a tentativa de alguns estados de cobrar o imposto. Ah, claro, para quem também quer guardar seu patrimônio, tá bom? Invista em previdência privada, porque a previdência privada ainda continuará e continua sendo isenta, tá bom? Quando você vai, por exemplo, né, no caso de herança, se tiver o seu valor investido em previdência privada, aí é resguardado. A PEC abre a possibilidade de que veículos mais caros e mais poluentes paguem mais, que eu acabei de falar, né? E texto traz uma série de cobranças sobre IPVA, né? Aeronaves agrícolas, boa, fica fora, embarcações de pessoa jurídica que detenha outorga para prestar serviço de transporte aquaviário, embarcações de pessoas físicas e jurídicas que pratiquem a pesca industrial, artesanal, científica e de subsistência, tratores, máquinas agrícolas ficaram isentas. Agora, o IPTU, o Imposto, né, Predial e Territorial Urbano, isso aqui também é uma coisa que agora muda a regra. O texto diz que os municípios poderão mudar a base de cálculo do imposto por decreto. Não precisa mais passar no legislativo municipal, não precisa de votação dos vereadores. Se o prefeito decretar o aumento, vai aumentar. E um detalhe, tá bom? Olha só o que vai acontecer agora. Eu vou ler para vocês entenderem o que vai acontecer. Tá? O IPTU ele é cobrado anualmente pelas prefeituras de quem é dono de imóveis. O aumento do IPTU não precisarão passar pelo legislativo municipal. Com a mudança, então, há mais poder, mais centralização de poder aí nessa questão também para prefeitos, governadores e para o presidente da República. Com a mudança haverá mais flexibilidade para aumentos, em especial nos casos de imóveis com valorização significativa. Sim, atualmente a Constituição prevê somente que o imposto poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel e ter alíquotas diferentes de acordo com a localização. Então isso altera, né? Em local diferente, a posição do imóvel, a situação em que o imóvel se encontra, ele valorizou tanto, ele tem que... Né? Então existe uma previsibilidade e existe um limite, que ele pode nisso. Agora, atualmente não, além de não precisar de votação, por decreto municipal, eu aumento o IPTU das casas, tá bom? E só que gerou dúvidas. Por quê? Porque eu posso aumentar além do limite de valorização do imóvel. Então isso é um problema. E vocês sabem que como agora os impostos vão ser federalizados e mais concentrados, os estados e municípios vão depender cada vez mais. Segundo aqui a norma do que foi criado, né, os estados e municípios terão acesso livre a esse dinheiro que vai estar lá disponível para eles no governo. Cada um terá uma chave de acesso e vai ter acesso a esse dinheiro. Mas olha só, eles vão ficar cada vez mais dependentes da Federação de Brasília. A mudança gera dúvidas sobre critério de atualização. No limite, criaria a possibilidade de cobrança de IPTU com base em um valor maior do que o valor de mercado do imóvel. Sim. Né? Ou seja, eu cobro um IPTU acima, valorizou tanto, mas eu quero cobrar um negócio... Ó, essa casa hoje vale tanto, mas o valor de mercado dela, na verdade, é tanto, então eu vou cobrar IPTU de tanto. Então é assim, vai ser uma coisa descontrolada, é isso que vai acontecer e você sabe, aprendam uma coisa, aprendam, governo nunca diminui impostos.
o governo nunca irá diminuir. Se ele baixar o imposto em algo, ele vai aumentar em outra parte. Nunca um governo vai diminuir a arrecadação, ele precisa cada vez mais. É insaciável, porque os gastos nunca acabam. Agora, aqui confirma, né? O texto vai tramitar agora no Congresso. Então, só para vocês entenderem o que vai acontecer. E o meu parecer sobre isso é que assim, as pessoas estão sendo agora desincentivadas a juntar riquezas. Além do que eu já falei, que impostos sobre serviços vai aumentar, e justamente é o setor do país que mais dá emprego, que mais trabalha os serviços, que é venda de comida, roupa, bens, produtos, né? Então você vê que realmente não é uma coisa tão boa, mas a simplificação diz que vai tornar mais transparente, atrair investimento. Nós vamos ver daqui a 10 anos o que vai ocorrer. Se o Senhor permitir, nós estivermos aqui, aí nós vamos ver o que vai acontecer com esse país, né? E a pessoa agora, não importa o que aconteça, se ela estiver fora do país, ela paga imposto onde estiver o seu bem, e agora vai ser um imposto, todos os estados agora, irmãos, pensa bem, não tem mais a tal batalha fiscal. Para eu atrair as pessoas, eu baixo meu imposto. Não, porque agora a mudança é onde está o imóvel do camarada. O imóvel dele está em São Paulo. Então imagina que aquele governador, ele precisa arrecadar mais dinheiro, né? Como essa pessoa não vai poder fugir e vai ter que pagar imposto no estado dele, o governador vai falar, não, agora eu quero cobrar sobre a tua herança 30%. Se for decretado isso, né, sobre o ITCMD, vou cobrar 30%, 40%, 50% sobre a tua herança. Você vai recorrer a quem? Porque isso aqui, ó, é isso que vai acontecer, tá bom? A progressividade, e cabe ao Estado decretar isso. Ou seja, não tem mais por que se preocupar em atrair ninguém, porque é isso. O que pode acontecer é baixar impostos sobre a indústria, tentar fazer com que as pessoas produzam mais, mas no meu entender é desincentivar o trabalhador. É desincentivar as pessoas de gerar riqueza e ficar dependente do Estado e colocar robôs para produzir, porque diminui gastos, custos. Então, realmente, nós estamos caminhando para uma situação bem complicada. Eu não vejo isso aqui como algo bom no futuro. Pelo contrário. A ideia é que a pessoa que trabalha com serviços vai ver uma carga tributária tão alta, por mais que esteja mais simples, mas vai estar alta, e você ter herança não vale a pena. A pessoa vai olhar assim, para que eu vou trabalhar muito? Para que eu vou me esforçar para ganhar dinheiro se o Estado vai tomar a maior parte? Para que eu vou me esforçar para isso? Eu não vou perder meu tempo com isso, pelo contrário. Eu vou trabalhar o mínimo possível para minha subsistência, da minha família, e seja o que Deus quiser. Então, assim, não é à toa que tem muita gente que está indo embora do Brasil. Mas acredite, irmãos, esse tipo de sistema aí está indo... Não vai ficar só no Brasil, não. Vocês verão. Forte abraço a todos, que Deus os abençoe. E dúvidas, né, não deixa de mandar para nós aqui no canal, e a gente vai conversando nos grupos que eu vou deixar na descrição, que é lá no nosso Telegram. Até mais, tchau, tchau.